Boa tarde, irmãos. Vamos dar início aqui à lição 9 dessas séries de lições que a gente tem visto aos domingos na escola dominical, que é o Jesus surpreendente. A lição de hoje está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 4, que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles o barco para sobre a areia, deixando tudo, o seguiram. Então Jesus estava no lago de Genezaré, que também era conhecido como Mar da Galileia. Ele usava um dos barcos dos pecadores, ele usava um dos barcos dos pescadores para pregar o evangelho à multidão que estavam ali seguir. Então algo maravilhoso acontece. Jesus ele percebe que a pesca não havia sido boa, pois ele vê os pescadores lavando as suas redes e não vê nem o resultado das suas pescas, ou seja, os peixes. Então ele, terminando os seus ensinamentos, parece que Jesus quis assim de alguma forma recompensar os pescadores pelo barco cedido como palco de ensino às pessoas que estavam ali a ouvir. Claro que também Jesus queria ensinar a eles algo muito importante. Então, Jesus os desafia a irem ao mar novamente, a lançarem suas redes ao mar. Para Pedro, o apóstolo Pedro, parece algo assim meio sem sentido, pois eles passaram a noite toda e não pegaram nada. E eu acho muito interessante ainda a resposta de Pedro, pois parece-me que Pedro sabia que, embora Jesus não entendesse muito de pesca, pelo que ele já ouviu falar de Jesus e pelo que ele já ouviu de Jesus, ele entendeu que era bom obedecê-lo, devia obedecê-lo. Então, ele fez isso, ele obedeceu a Jesus. Os pescadores obedeceram a Jesus e foram e lançaram o rede ao mar. Então, como fruto da obediência, Pedro e seus companheiros de trabalho, de labuta, tiveram uma maravilhosa recompensa. Acredito que nunca eles experimentaram tamanho êxito no seu trabalho de pescaria. Eles ficaram assim admirados, perplexos. Como pode isso? Nós já havíamos passado a noite, não pegamos nada e agora nosso barco está lotado de peixe. Nesse instante, Pedro, ele de pronto percebeu o quanto Jesus era surpreendente. Pedro, ele pôde perceber o quanto Jesus era surpreendente. Eu gostaria que nessa lição nós pudéssemos compartilhar grandes maravilhas que acontecem com todos que obedecem à voz de Jesus. A primeira lição que eu gostaria que nós pudéssemos compartilhar nesse estudo é sobre a necessidade de obedecermos a Jesus. Obedeça a Jesus, ainda que pareça impossível. Eu fico tentando pensar o que se passava na cabeça de Pedro e nos demais apóstolos. O que é que Jesus entende de pesca? Ele cresceu pegando em madeira, sabe? Usando um martelo, pregando prego nas madeiras, numa carpintaria. Era isso que Jesus sabia fazer.
Ele deve entender dessa área de pesca. De pesca entendemos nós, talvez passou-se pela mente dos pescadores. E aquela noite não foi uma noite fácil. Foi uma noite de muito trabalho. E na mente dele ele dizia, não, esse mar não está para peixe. Mas, todavia, eles não queriam deixar constrangido aquele mestre, aquele Jesus que estava ensinando coisas tão bonitas, que já havia feito tantas maravilhas. Eles não queriam deixar constrangido. Então, eles foram lá e obedeceram. Eles obedeceram a palavra. Pedro diz, sob a tua palavra. Então, sob a palavra, debaixo da palavra de Jesus, Pedro e os demais pescadores obedeceram. Muitas vezes a palavra de Deus parece para nós meio sem sentido, ou no mínimo em algumas situações confrontadora. Ela nos desafia a quebrar os paradigmas, muitas vezes confronta a própria lógica, muitas vezes confronta o nosso entendimento. Mas sabe de uma coisa? Precisamos obedecer. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Quantas vezes a palavra nos desafia a negar as nossas próprias vontades? Muitas vezes. Quantas vezes a palavra nos desafia a sofrer perdas? Muitas vezes. Olha que coisa desafiadora. A palavra nos manda amar a quem nos odeia. Isso é algo muito difícil. A palavra nos manda muitas vezes ir aonde não sabemos. E até mesmo morrer pela causa de Cristo. Nessas horas, quando nós ouvimos a palavra, nós precisamos ter a mesma atitude de Pedro. Sob a tua palavra. Eu nem sei se Pedro tinha uma real compreensão disso que ele acabou de dizer, sobre a palavra de Jesus. Mas ele disse algo poderoso, porque a palavra de Jesus ela é poderosa. Afinal, foi a palavra de Jesus que trouxe à existência todo o universo. Era pela palavra de Jesus que os demônios eram expulsos. Era pela palavra de Jesus que os cegos passavam a ver. Era pela palavra de Jesus que o pão se multiplicava. Era pela palavra de Jesus que os coxos passavam a andar e a viver de forma normal, saudável. Era pela palavra. Então Pedro, ele usou essa palavra, essa expressão, Senhor, debaixo da tua palavra, sob a tua palavra, nós vamos fazer isso. Embora não tenhamos pego nada durante a noite toda, embora nós estávamos aqui, você ouviu, a rede não tinha nada dentro, ainda assim, sob a tua palavra nós vamos. Isso nos chama muitas vezes a sair da zona de conforto. Troque a sua vontade, os seus conhecimentos pela obediência ao Senhor. Pedro e os pescadores naquela hora provavelmente queriam descansar. Passaram a noite fadigados, trabalhando, exaustos e não conseguiram pegar nada. Provavelmente tudo que eles queriam era o descanso, para poder renovar as forças, para mais tarde ir de novo. Afinal, o melhor horário para os pescadores é exatamente da noite para a madrugada. É nesses horários que eles pegam os melhores peixes. É nesse horário onde se faz as melhores pescarias. Pedro ele saiu dessa zona de conforto. Pedro também trocou os seus conhecimentos pela obediência, porque quem conhecia mais de pescaria? Jesus ou Pedro? Ou os pescadores? Certamente, eles viveram a vida toda no mar. Eles sabiam quando o mar estava para peixe ou não, literalmente. Eles sabiam quando realmente havia sentido em lançar as redes. Mas eles preferiram obedecer. Então, muitas vezes, nós precisamos sair da zona de conforto. Precisamos trocar a nossa vontade, os nossos conhecimentos, pela obediência à palavra de Deus. Precisamos fazer como Pedro. E eu tenho certeza de uma coisa. Assim como Pedro se surpreendeu por andar sob a palavra de Jesus, nós, eu e você, iremos nos surpreender sob a palavra de Jesus.
Troque os seus conhecimentos. Troque as suas vontades. Troque a sua zona de conforto pela palavra de Jesus. Eu te garanto, você vai se surpreender. Se surpreender. Por quê? Porque Jesus é surpreendente. A segunda lição que eu gostaria que nós pudéssemos compartilhar é que Pedro, ao constatar o grande milagre, aquela coisa que era sem explicação, sobrenatural, ele se prostrou aos pés de Jesus. O que aconteceu para Pedro foi algo assim impossível, fora do comum. Ele imediatamente reconheceu a sua condição de pecador e a santidade de Jesus, e ele temeu grandemente. Então a lição aqui é: reconheça quem você é. Reconheça quem você é. Pedro, diante daquilo, ele reconheceu a sua condição. Ele disse: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu sou fraco. Eu sou carnal. Eu sou manchado pelo pecado. Ele reconheceu a sua condição de pecador e ele reconheceu a condição de Jesus como alguém santo, poderoso. Eu quero dizer que essa condição de reconhecer quem nós somos, isso vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento com Deus. Deus, ele deseja fazer coisas tremendas em nossas vidas. Coisas que para nós parecem impossíveis. Mas primeiro nós precisamos obedecer, como também precisamos reconhecer quem é Jesus e quem somos nós. Nós somos pecadores que carecemos, que precisamos da misericórdia de Deus. Reconheça isso. Certamente Deus já tem feito coisas tremendas na minha e na sua vida. Se você observar com atenção, você vai perceber o quanto Deus tem feito. Mas será que isso tem feito você refletir sobre quem Ele é e quem você é diante de Deus? Será que as coisas que têm acontecido na sua vida têm lhe levado a uma profunda reflexão de quem você é? Será que você teve a mesma atitude de Pedro? De reconhecer: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, te afasta de mim, reconhecendo a sua condição. E ao passo em que nós reconhecemos quem nós somos, ao passo que nós reconhecemos quem Deus é, ao passo que nós reconhecemos aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, nós precisamos ter vidas agradecidas diante de Deus. Seja alguém agradecido a Deus. Entenda o quanto Deus é santo, o quanto Deus é justo, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é fiel. E reconheça também o quanto você é falho, o quanto você é pecador. Dessa forma, Ele fará coisas maravilhosas e surpreendentes em sua vida e pode ter certeza também, fará através da sua vida. Reconheça isso, reconheça quem você é. Essa é a segunda lição que nós podemos tirar aqui desse episódio. A terceira lição não poderia ser outra. Siga Jesus. Eu não sei se Pedro, Tiago e João entenderam o que Jesus falou a eles sobre serem pescadores de homens. Eu acredito que naquele momento, certamente eles não entenderam. E não entenderam bem. Mas eles sabiam que Jesus tinha algo muito melhor a oferecê-los do que aquela vida de pescadores de peixes. Pois tanto eles presenciaram a sabedoria de Jesus pelos seus ensinamentos, como também presenciaram o poder de Jesus através do milagre. E o texto diz, bem claro, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Os ensinamentos de Jesus têm chegado até você através da Bíblia, da palavra de Deus, que nós cremos que é a palavra de Deus. O seu magnífico poder tem também, através de muitas das grandes maravilhas que Ele tem feito em nós e através de nós, também tem nos demonstrado quem Ele é. Não podemos fechar os olhos ao que Deus tem nos revelado, a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu entendimento através da palavra e tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Não podemos negar, deixar de reconhecer tudo isso que Deus tem feito. Ao que tem nos impedido de seguir Jesus?
uma vez que eu tenho escutado a sua palavra, uma vez que eu tenho visto o poder de Deus na minha vida, na vida de outras pessoas. O que tem me impedido de seguir a Jesus? O que é que tem lhe atrapalhado de seguir a Jesus? Será que são as coisas da vida? O trabalho, a faculdade, o lazer, as viagens, a própria família, ou etc., outras coisas? O que é que tem nos impedido? Deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo. Faça como aqueles pescadores, como Pedro, como Tiago, como João. Não tenha medo, largue tudo para seguir Jesus. Pois eu não tenho dúvida que Ele te abençoará de uma forma assim tremenda, completa. E que esta bênção, ela não estará somente presa às coisas dessa dimensão, mas é uma bênção que tem uma amplitude enorme. É uma bênção eterna, espiritual, que vai além, muito além dessas coisas circunstanciais da vida. Certamente Pedro, Tiago e João, eles experimentaram isso. E eu não tenho dúvida que eles fizeram a melhor escolha da vida deles. Siga Jesus. Não tenha medo de trocar o temporal pelo eterno. Troque. Escolha o eterno. Faça como Pedro. O texto é bem claro, diz, e arrastando eles o barco sobre a praia. Deixaram tudo e o seguiram. Eles não pararam para pensar assim, poxa, olha que pesca maravilhosa. Nunca na vida pegamos tantos peixes, vamos continuar agora. Vamos pedir para Jesus continuar nos dando esse tipo de pesca. Não. Ao invés de eles quererem somente o milagre de Jesus, eles escolheram seguir Jesus, o Senhor dos milagres. Siga Jesus. Essa é a terceira lição. Sob a palavra de Jesus, Pedro e seus amigos experimentaram o maior sucesso que o trabalho deles um dia pudesse oferecer. Talvez aquela pesca pudesse entrar, quem sabe, para o Guinness Book. Mais interessante que mesmo com todo o sucesso na pesca, eles preferiram largar tudo e seguir Jesus. Eles trocaram o milagre pelo milagreiro. Infelizmente, muitos hoje estão presos às coisas deste mundo e às suas fantasias, ao ponto de muitos até querem os milagres de Jesus, até estão buscando os milagres de Jesus, mas não querem o Jesus que faz milagre. Portanto, olhando para esse exemplo, olhando para essa narrativa de Lucas, obedeça a Jesus, reconheça a sua condição e siga a esse Jesus surpreendente. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma lição maravilhosa, que Deus possa estar nos usando para que, através de nós, mais pessoas possam conhecer esse Jesus maravilhoso e surpreendente. Fiquem na paz de Deus.